A minha sogra esbofeteou-me à frente de toda a gente. Eu não reagi. Em silêncio, naquela mesma noite, vendi a casa que compramos depois de casar. No dia seguinte, ela trouxe os familiares para visitar o apartamento. Mal abriram a porta, ficaram petrificados. Caros ouvintes que acompanham o nosso canal, sejam bem-vindos. Caros amigos, se um dia fossem encurralados pela família do vosso marido, até ao limite, com uma bofetada estonteante no meio de uma multidão de parentes, o que fariam? Aguentariam em submissão ou levantar-se-iam com determinação? Vamos ouvir a história de uma nora corajosa que decidiu vender o seu apartamento de luxo, avaliado em centenas de milhares de euros, numa única noite, para se libertar. Uma decisão incrivelmente audaciosa, mas cheia de angústia. Naquele dia, o apartamento no 15 grau andar, no centro de Lisboa, estava invulgarmente barulhento. Desde madrugada, o ambiente em casa já estava denso, carregado com o som de risos altos, o barulho de passos pesados e até o cheiro a fumo de tabaco que impregnava o teto. Hoje era fim de semana, e os familiares do meu marido, vindos do Alentejo, tinham alugado uma carrinha para subir à cidade, aproveitando para visitar a nova propriedade do casal. Dizer que era nossa propriedade era apenas uma formalidade para soar bem, pois, na verdade, 80% do dinheiro para comprar aquele apartamento vinha do suor e das lágrimas do meu pai. A família do meu marido, no Alentejo, juntou uns trocos para os restantes 20%, e o resto foi um empréstimo que pedimos ao banco. No entanto, aos olhos da família do meu marido, esta era inteiramente uma conquista do meu esposo, Lourenço. Desde as 6 da manhã que eu estava enfiada na cozinha. Fui ao mercado, piquei legumes, preparei a carne, sozinha, desdobrei-me para confeccionar um banquete com 3 travessas fartas para receber o tio Zé, o primo Manuel e as tias que vieram da província. O suor encharcava as minhas costas, enquanto eu, curvada, salteava e cozinhava. De vez em quando, ouvia a voz da minha sogra, a dona Elvira, a ecoar da sala de estar. A sua voz, estridente e cheia de orgulho, erguia-se por entre os suspiros de admiração dos parentes. Gabava-se de como o seu filho era talentoso. Com pouco mais de 30 anos, já tinha comprado casa em Lisboa e ainda trouxera a sua velha mãe do Alentejo para cuidar dela. Ninguém mencionou o meu nome. Ninguém sabia que, por trás da porta daquela cozinha, uma nora se debatia com o óleo quente, carregando resignadamente todo o fardo. Quando chegou a hora de servir, levei uma a uma as taças de sopa e as travessas de comida para a sala. Todos se sentaram em redor da mesa, a comer e a beber, servindo uns aos outros os melhores pedaços. Eu mal tive tempo de engolir uma sandes fria na cozinha, antes de voltar à azáfama, de preparar o café e descascar a fruta. Tudo teria corrido tranquilamente, como em tantos outros encontros familiares, se não fosse o acidente que se seguiu. Na sala de estar, havia uma jarra de cerâmica antiga, de tons azulados. Era um presente de casamento que o melhor amigo do meu pai trouxera de propósito do Algarve. Eu estimava-a como um tesouro, colocando-a com cuidado numa prateleira de madeira no canto da sala. Catarina, a irmã mais nova de Lourenço, passara o tempo todo a tirar selfies com o telemóvel para exibir nas redes sociais. Com um vestido justo, passeava-se pela sala, contorcendo-se, escolhendo deliberadamente os ângulos com a mobília mais luxuosa para as suas fotografias. Eu trazia a travessa de melancia que acabara de cortar. Saindo da cozinha, nesse preciso momento, Catarina recuou para obter um ângulo de câmara mais amplo. Sem olhar para trás, o seu salto alto bateu com força no pé da prateleira. A prateleira abanou violentamente. A jarra de cerâmica perdeu o equilíbrio, oscilou e caiu em queda livre no chão de mosaico. Um som estridente e agudo ecoou, rasgando a atmosfera ruidosa da sala. A jarra partiu-se em centenas de pedaços afiados, que se espalharam pelo chão. Todos se calaram. O primo Manuel, que levava uma chávena de café à boca, parou a meio do gesto. O tio Zé arregalou os olhos para os cacos. Catarina ficou paralisada por alguns segundos, com o rosto pálido, ciente do desastre que tinha provocado. Mas, assim que o olhar da minha sogra se fixou nela como uma navalha, Catarina mudou instantaneamente de expressão. Apontou-me o dedo diretamente,
a sua voz embargada a ecoar. Entre soluços, a minha cunhada empurrou-me. Ela passou com a travessa da fruta e chocou de propósito contra mim, fazendo-me cair contra a prateleira. Ela odeia-me há muito tempo. Aproveitou esta oportunidade para me humilhar à frente dos tios e primos. Fiquei estupefacta. A travessa de melancia nas minhas mãos quase caiu. Eu estava a mais de um braço de distância de Catarina. Como poderia tê-la empurrado? Mal ia abrir a boca para me explicar, quando uma sombra se projetou rapidamente sobre mim. Chap! Uma bofetada ardente atingiu em cheio a minha bochecha esquerda. Dona Elvira estava de pé, imponente, à minha frente, os seus olhos injetados de fúria. A força da mão daquela mulher, habituada ao trabalho do campo, foi tal que o meu pescoço se virou bruscamente para o lado. Os meus ouvidos zumbiam, e um fio de sangue escorreu do canto da minha boca, onde os dentes tinham mordido o lábio. Os gritos da minha sogra ecoaram por toda a casa. Que raio de teatro é este, hã? Com os convidados todos aqui, pensas que podes vir com as tuas manias de patroa para esta casa? Se a jarra se partiu, compra-se outra. Que ressentimento tens contra a minha filha para a empurrares de propósito? Espécie de nora venenosa. Eu sofri para criar um filho de sucesso. Ele comprou-te uma casa para viveres, e tu atreves-te a maltratar a minha filha à frente de toda a família? O ambiente ao redor parecia ter congelado. Nenhum dos familiares interveio. Apenas se entreolharam e lançaram-me olhares de desconfiança e preconceito. Acreditavam mais nas palavras da sua parente de sangue do que nas de uma estranha como eu. Lentamente, virei o rosto. A bochecha esquerda ardia e inchava a cada pulsar, mas o meu coração, naquele momento, estava frio como um bloco de gelo. Não levei a mão à cara, nem chorei ou gritei a explicar-me, como outras mulheres submissas fariam. O meu olhar atravessou o rosto raivoso da minha sogra, passou pelo sorriso vitorioso da minha cunhada, que se escondia atrás da mãe, e finalmente pousou em Lourenço, o meu marido, sentado no sofá, não muito longe. Ele tinha testemunhado tudo, do início ao fim. Ele viu Catarina tropeçar sozinha, viu a sua mãe lançar-se sobre mim e esbofetear a sua esposa. Mas o que fez Lourenço? Baixou o rosto para o ecrã do telemóvel, os dedos a deslizar sem rumo, fingindo ser cego e surdo. Ele escolheu o silêncio para preservar a sua falsa paz. O silêncio do meu marido foi a facada final que cortou o fio de afeto que nos unia há anos. Nem uma única lágrima caiu. Com calma, pousei a travessa de melancia na mesa de centro e inclinei-me para procurar a pá e a vassoura. Em silêncio, varri cada caco da jarra partida, como se estivesse a varrer os últimos vestígios do meu casamento em ruínas. Naquela noite, depois de arrumar a confusão de pratos e travessas deixada pela festa, voltei para o quarto. Os familiares do Alentejo já tinham regressado à tarde. Apenas Dona Elvira e Catarina ficaram. Lourenço estava deitado na cama, de costas para a porta, a ressonar ritmadamente. Dormia profundamente, despreocupado, ignorando a mulher que acabara de ser esbofeteada pela sua própria mãe, deixando-lhe o rosto inchado. Sentei-me na cadeira da penteadeira. Na escuridão, a luz dos candeeiros da rua, filtrada pela cortina, iluminava o meu rosto pálido no espelho. A marca da bofetada transformara-se numa mancha roxa, latejando a cada batida do meu coração. Mas essa dor física não era nada comparada com o sofrimento mental que eu suportara nos últimos 3 anos. Quando nos casamos, vivíamos num pequeno quarto alugado nos arredores. A vida era apertada, mas tranquila. Tudo se transformou num inferno, quando o meu pai, com pena da filha, decidiu vender um terreno de herança no Alentejo para me dar o dinheiro para comprar este apartamento. O meu pai disse que, com uma casa para nos abrigar da chuva e do sol, eu poderia trabalhar e ter filhos com tranquilidade. Ingenuamente, permiti que Lourenço constasse na escritura, convicta de que, como casal que partilha as dificuldades, o patrimônio comum nos uniria ainda mais. Mas, mal nos mudamos para a nova casa, Dona Elvira apareceu do Alentejo com sacos de roupa e pertences, declarando que vinha para a cidade para cuidar dos meninos e tratar da casa, para que pudéssemos trabalhar em paz. Na altura, estupidamente, acreditei na bondade da minha sogra, prometendo a mim mesma ser uma nora exemplar
para manter a harmonia familiar. No entanto, o cuidado de Dona Elvira começou por exigir que Lourenço lhe entregasse o seu cartão do salário. Dizia ela que os jovens na cidade eram propensos a excessos e gastos fúteis e que era melhor a mãe guardar o dinheiro. Se surgisse uma despesa importante, ela devolveria. Lourenço obedeceu sem pestanejar, sem sequer discutir o assunto comigo. A partir daquele dia, o fardo das despesas domésticas recaiu inteiramente sobre o meu modesto salário de contabilista. Eletricidade, água, condomínio, as compras diárias, tudo saía do meu bolso. Apesar de usar o meu dinheiro, Dona Elvira controlava cada refeição e cada momento de descanso de forma irracional. Se eu chegava à casa cansada do trabalho e passava no supermercado para comprar um bife de boa qualidade ou uns legumes frescos para a família, mal entrava na cozinha, ela torcia o nariz, acusando-me de ser esbanjadora e de não saber poupar. Repreendia-me por gastar dinheiro como se fosse água, dizendo que antigamente, no Alentejo, uma sopa de agriões e umas azeitonas bastavam para uma refeição. Ela não fazia ideia de que, nesta cidade, cada passo fora de casa custava dinheiro. No verão de Lisboa, quente como um forno, com noites a roçar os 40 graus, eu ligava o ar-condicionado na sala por um bocado para refrescar o ambiente. Menos de 15 minutos depois, Dona Elvira vinha, ruidosa, e desligava o disjuntor. Resmungava que eu não tinha pena do dinheiro da eletricidade, mandando-me abrir as janelas para o ar da rua entrar. O ar da rua dela era o bafo quente e sufocante que subia do asfalto escaldante. Eu passava as noites a revirar-me na cama, a suar em bica, aguentando em silêncio para não causar discussões. Nesses momentos, desabafava as minhas frustrações com Lourenço, na esperança de que ele, como meu marido, me defendesse. Mas a resposta era sempre a mesma cantiga fria. A mãe já é idosa, está habituada a poupar. Tu és a nora, cede um pouco. Não perdes nada com isso. Para que medir forças com os mais velhos? Se ela te ralha, é para o bem da casa. Lourenço nunca esteve do meu lado. Aos seus olhos, a mãe estava sempre certa, e eu era sempre a nora incompetente, egoísta e ingrata. A fraqueza de Lourenço alimentava o autoritarismo de Dona Elvira, transformando-me numa inimiga, numa criada não remunerada na casa que fora comprada com o dinheiro do meu próprio pai. Eu tinha me iludido durante demasiado tempo, esperando que o meu sacrifício fosse recompensado com sinceridade. Mas a bofetada daquela tarde despertou-me daquele sonho estúpido. Eles nunca me consideraram parte da família. Se o autoritarismo de Dona Elvira me sufocava, a chegada de Catarina, a preciosa cunhada, foi a faca que remexeu nas minhas feridas já abertas. Há meio ano, Catarina terminou um curso num instituto politécnico na província e não conseguia arranjar emprego. Dona Elvira ligou-lhe imediatamente, dizendo-lhe para se mudar para Lisboa e viver conosco. A razão que deu parecia perfeitamente lógica. Na cidade grande, era mais fácil encontrar trabalho, e viver com o irmão e a cunhada poupava o dinheiro da renda e garantia que alguém lhe fizesse as refeições e a orientasse. Como cunhada, mesmo sentindo-me desconfortável, não me atrevi a recusar. Cedi-lhe o quarto de hóspedes, que eu planeava usar como escritório, e lavei pessoalmente os lençóis e edredons para a receber. Mas acolher Catarina revelou-se um verdadeiro pesadelo. Com a desculpa de procurar emprego, passou um mês inteiro sem enviar um único currículo. Durante o dia, enquanto nós trabalhávamos, ela dormia até às 11 da manhã. Quando se levantava, passava o resto do dia agarrada ao telemóvel, a ver filmes e a navegar nas redes sociais, à espera que a mãe lhe levasse o almoço. Depois de comer, deixava os pratos sujos na pia, à espera que eu chegasse do trabalho à noite para os lavar. Além de ser desarrumada, Catarina começou a invadir descaradamente o meu espaço pessoal. Certa vez, reparei que o meu caro creme de rosto, que eu poupara durante meses para comprar, estava a diminuir de forma anormal. Os batons que eu guardava arrumados na penteadeira apareciam ocasionalmente partidos, com a ponta esborratada. Eu suspeitava, mas tentava ignorar. Até que um dia, tive de voltar a casa inesperadamente a meio do dia para ir buscar uns documentos. Ao abrir a porta do nosso quarto, fiquei chocada ao ver Catarina em frente ao espelho.
Ela vestia o meu vestido de seda de designer, o meu favorito. Tinha o rosto coberto com a minha maquilhagem e borrifava generosamente o meu perfume mais caro. Ao ver-me, não demonstrou qualquer embaraço ou remorso. Pelo contrário, torceu o nariz com desdém e rodopiou em frente ao espelho. Pedi este vestido emprestado para ir a uma festa de anos logo à noite. A cunhada já é mais velha. Usar este tom de rosa fica-te um bocado azeiteiro. Deixa-me usá-lo para não se estragar. E este perfume também. Tu cheiras sempre a cebola e a alho. Borrifar isto em ti é um desperdício de um produto de marca. A desfaçatez de Catarina fez-me ferver. Aproximei-me e, com uma expressão séria, exigi que ela despisse o vestido e a proibi de entrar no nosso quarto para mexer nas minhas coisas. A discussão que se seguiu acordou Dona Elvira, que dormia à sesta na sala. Ela entrou de rompante no quarto e, sem querer saber o que se tinha passado, começou a atacar-me sem piedade. És a cunhada mais velha, mas és mesquinha e egoísta. A miúda pede um vestido emprestado e põe um bocado de batom, e já estás a fazer um escândalo. Se te casaste para esta família e comes nesta casa, as tuas coisas também são da casa. Não venhas com essa mania de dividir tudo e guardar as tuas coisinhas como se fossem um tesouro. Olhei para as duas, mãe e filha, unidas a esmagar-me. A minha garganta apertou-se com um nó amargo e não consegui dizer uma palavra. Naquela noite contei tudo a Lourenço, na esperança de que ele repreendesse a irmã. Mas, para minha surpresa, ele estalou a língua, irritado. Oh, por amor de Deus, por causa de um vestido e de uns cosméticos também fazes uma tempestade num copo de água? Ela acabou de chegar da província. Ainda não tem dinheiro para comprar as suas coisas. Tu és a irmã mais velha. Deixa-a usar. A casa está em paz. Não sei por que gostas tanto de criar problemas. Lá estava novamente a cantiga. A casa está em paz. A paz deles era construída sobre a minha submissão e o meu esgotamento. A partir desse dia, Catarina sentiu-se ainda mais à vontade. Juntou-se a Dona Elvira para falar mal de mim a Lourenço constantemente. Em cada refeição, Catarina insinuava que a comida estava salgada ou insossa, dizendo que eu não sabia cuidar da casa. Dona Elvira acrescentava lenha à fogueira, repetindo incessantemente que, em 3 anos de casada, eu ainda não tinha engravidado, atribuindo a culpa à minha má saúde ou ao meu feitio irritadiço que dificultava a concepção. Lourenço, de tanto ouvir, acabou por acreditar. O abismo entre nós alargou-se, as conversas tornaram-se raras, substituídas por suspiros e costas voltadas noite após noite. Encolhida na cadeira, olhava para o céu negro lá fora. O meu rosto já não doía tanto, mas o meu peito estava vazio, um vazio absoluto. Eu tinha tentado tanto, tinha desejado tanto uma família feliz. Pensei que se desse, receberia. Se aguentasse, eles compreenderiam. Mas estava enganada. O sacrifício no lugar errado só me transformou numa vilã aos olhos deles, um instrumento para usarem e pisarem. Esta noite, a bofetada de Dona Elvira e a cobardia de Lourenço destruíram a última réstia de esperança. Eu não podia continuar a viver nesta casa nem mais um dia. Tinha de me salvar antes que estas pessoas cruéis me devorassem. Uma ideia brilhou na minha mente, mais clara e determinada do que nunca. Ia acabar com tudo, esta noite. Cada cêntimo do suor do meu pai, eu ia recuperá-lo. O lugar destes parasitas ingratos não era aqui. O meu futuro não podia ser enterrado ao lado deste homem fraco. Levantei-me, liguei o ecrã do telemóvel e procurei um número guardado na minha lista de contactos há muito tempo. Um número que nunca tinha usado. Uma transação fatídica estava prestes a começar. A escuridão densa envolvia o quarto. Eu estava imóvel na cadeira da penteadeira, com as mãos a apertar o peito, que se contraía em espasmos de dor. Lá fora, a luz dos candeeiros de alta pressão da rua projetava raios fracos através da cortina, o suficiente para eu ver o meu rosto sem vida no grande espelho. A marca da bofetada da minha sogra ainda estava lá. 5 dedos marcados em sangue pisado. Metade do meu rosto estava inchada, quente e dolorida, mas a dor física não se comparava ao colapso terrível que ocorria nas profundezas da minha alma. Na cama macia, ali ao lado, Lourenço ainda dormia profundamente.
O seu ressonar era rítmico, tão indiferente que chegava a ser cruel. O meu marido, o homem que outrora jurara proteger-me para o resto da vida, era agora aquele que cruzava os braços, enquanto a sua própria mãe me humilhava e espezinhava em frente a uma multidão de familiares. O silêncio de Lourenço não fora embaraço, mas a cobardia extrema de um egoísta que só queria garantir a sua própria tranquilidade. Ele estava disposto a sacrificar a honra da sua esposa em troca de um aceno de aprovação da sua mãe. Levantei-me em silêncio, os meus pés descalços a pisar o chão de madeira frio. Este apartamento era espaçoso e elegante, numa localização privilegiada da capital. Cada tijolo, cada parede, cada peça de mobiliário fora escolhida e comprada por mim, com muito esforço. Mas o mais valioso que deu forma a esta casa foi a caderneta de poupança do meu pai, encharcada de suor e lágrimas. A imagem do meu velho pai, curvado na sua terra no Alentejo, assaltou-me à mente. O meu pai era um agricultor que passava a vida de volta da terra, viveu sempre de forma modesta, com um casaco gasto que não se atrevia a deitar fora e refeições de legumes cozidos com um pouco de sal. Ele juntou cada cêntimo da venda de vegetais, de um porco, da terra herdada dos avós, apenas para que a sua filha tivesse algum capital quando se casasse e fosse para longe. No dia em que procurávamos casa na cidade, ele apanhou um autocarro, tirou a caderneta de poupança, cuidadosamente embrulhada em 3 camadas de plástico, e entregou-ma. Acariciou-me a cabeça, com um sorriso gentil marcado por rugas profundas. Disse-me para aceitar e comprar um lugar para morar, para que com casa própria pudéssemos trabalhar em paz e a sua filha não tivesse de andar a saltar de casa alugada em casa alugada. Pelo amor incondicional do meu pai, investi tudo o que tinha e ainda assumi uma dívida ao banco para adquirir esta propriedade. Fui tão ingênua ao ponto de permitir que o nome de Lourenço constasse nos documentos legais, com a crença cega de que marido e mulher são um só e que o patrimônio comum seria o laço a unir os nossos corações. Mal sabia eu que a minha generosidade e bondade se tornariam um degrau para que pessoas ingratas me subissem a cabeça. Eles desvalorizaram a minha contribuição, usurparam a minha autoridade e transformaram-me numa tartaruga encolhida, obedientemente a servir a sua ganância sem fundo. A última gota fez transbordar o copo. A bofetada de Dona Elvira e o desviar de olhar de Lourenço estilhaçaram a bolha de felicidade falsa que eu mantivera durante 3 anos. Não podia enganar-me mais. Os ensinamentos sobre os deveres de esposa e nora, a submissão para manter a paz familiar, tudo isso eram agora mentiras baratas. O meu coração estava frio como cinzas, sem ressentimento nem lágrimas, apenas uma clareza assustadora. Se eles amavam tanto esta casa, se gabavam tanto dela por todo o lado, então eu ia tirar lá. Tinha de cortar com as minhas próprias mãos o tumor que me sugava o sangue, dia e noite. Não podia permitir que o suor e as lágrimas do meu pai continuassem a alimentar pessoas desumanas. A decisão foi rápida e acutilante como uma faca. Iria vender esta casa, imediatamente. Mesmo que perdesse dinheiro, mesmo que a vendesse a um preço irrisório. Tinha de acabar com tudo esta noite. Não conseguia respirar o mesmo ar que esta família por mais um segundo. O relógio de parede marcava 1 da manhã. A cidade inteira estava mergulhada num sono profundo. O prédio também estava silencioso. Abri suavemente a porta do roupeiro e tirei a minha mala de viagem de tamanho médio. Não levei muitas coisas, apenas algumas roupas que comprei com o meu próprio salário, algumas joias que o meu pai me dera e o meu computador portátil. Tudo o que Lourenço me comprara, por mais pequeno que fosse, deixei-o intacto nos cabides. Queria livrar-me de tudo o que me ligava àquele homem da forma mais radical possível. Depois de arrumar as minhas coisas, aproximei-me do cofre no canto do quarto. Inseri o código. Ouviu-se um pequeno clique. Retirei o envelope com a escritura da casa e todos os meus documentos de identificação. Com a escritura cor-de-rosa na mão, senti que o seu peso não estava no valor material, mas na liberdade que estava prestes a trazer-me. Fui para a varanda, fechei bem a porta de vidro para o barulho não entrar no quarto e abri a lista de contactos do telemóvel. Procurei o nome Sérgio.
Sérgio era um investidor imobiliário especializado em comprar casas que precisavam de ser vendidas com urgência, hipotecadas ou com disputas familiares. Conheci-o através de um amigo que trabalhava no setor financeiro. Sérgio era conhecido por ser decidido e por pagar imediatamente se visse um bom negócio. Não importava se era à meio da noite. Respirei fundo e carreguei no botão para ligar. O telefone tocou 3 vezes antes de alguém atender. A voz de Sérgio estava um pouco rouca, mas muito desperta. Estou? Olá, Sérgio. Sou a Aurora, a contabilista da Têxtil Nortenha, amiga do Rui. Peço desculpa por ligar a esta hora. Aurora. Aconteceu alguma coisa para me ligares com esta urgência? A voz de Sérgio era calma. Quero vender com urgência o apartamento onde moro. A escritura está em meu nome e do meu marido. Vou enviar-te a morada e a área por mensagem. Quero vender esta noite, 40% abaixo do valor de mercado. A única condição é que transfiras o dinheiro todo imediatamente e tomes posse da casa amanhã de manhã. Estás interessado? Houve um silêncio de 5 segundos do outro lado. Um desconto tão grande por um apartamento no centro da cidade certamente faria qualquer profissional do ramo vacilar. Sérgio perguntou novamente, com uma voz mais incisiva. A escritura está em nome de quem? Por que é que o queres vender a este preço à meio da noite? Há algum litígio legal? A escritura está em nome de ambos os cônjuges, mas quero divorciar-me e ir embora esta noite. Tenho todos os documentos originais aqui. Assino uma procuração a ceder-te a minha parte da propriedade. Entrego-te a escritura original e as chaves. Quanto à parte do meu marido, com a tua capacidade e este preço vantajoso, acredito que consegues resolver e forçá-lo a ceder. Eu só quero o dinheiro correspondente à minha parte. O resto do lucro é teu. Sérgio riu-se. Este jovem já estava demasiado habituado a partilhas de bens litigiosas de casais. Com a escritura original em mãos e a posse física da casa, mais uma equipa de advogados profissionais por trás, Sérgio poderia facilmente forçar Lourenço a assinar a transferência de propriedade mais tarde ou a aceitar uma indemnização muito baixa. Está bem. Traz todos os documentos ao café 24 horas, que fica no rés do chão do teu prédio. Vou ter com o meu advogado e levo um contrato promessa de compra e venda e a procuração. Chego aí em 15 minutos. Desliguei o telefone e voltei para a sala. A casa continuava escura. Puxei a mala para perto da porta de entrada e olhei uma última vez para aquele espaço silencioso. Este lugar, que outrora albergou tantos sonhos de uma jovem recém-casada, era agora apenas um túmulo para a minha juventude e os meus sentimentos. Desci ao átrio do prédio e caminhei até ao café ao virar da esquina. O ar da noite estava fresco e o vento despenteava-me o cabelo. Exatamente 15 minutos depois, um carro preto de luxo parou em frente ao café. Sérgio saiu, acompanhado por um homem de fato que trazia uma pasta. Escolhemos um canto discreto para tratar dos assuntos. Sérgio examinou cuidadosamente a escritura, comparou-a com o meu cartão de cidadão e registro de residência. Depois de confirmar que tudo estava em ordem, o advogado preencheu rapidamente um contrato de compra e venda à mão e uma procuração para disposição de bens. Sem hesitar, peguei na caneta e assinei o meu nome em todas as páginas, deixando também a minha impressão digital a vermelho. Verifica a tua conta, disse Sérgio, depois de mexer no telemóvel. Um pling soou no meu telefone. O ecrã iluminou-se, notificando que uma quantia enorme, de centenas de milhares de euros, tinha acabado de ser depositada na minha conta. Era todo o capital do meu pai, mais as minhas pequenas poupanças de anos. Este dinheiro era suficiente para eu construir uma nova vida, limpa e orgulhosa. Bom negócio. Amanhã, por volta das 7 da manhã, a minha equipa de mudanças irá desmontar os móveis e pedir à tua família para sair. Prepara-te para desligar o telemóvel. Eles vão fazer um escândalo. Sérgio sorriu, guardando os papéis. Já não me interessa. Aqui estão as chaves. Obrigada. Coloquei o molho de chaves na mesa, levantei-me, despedi-me deles com um aceno e virei costas. Uma sensação de alívio espalhou-se pelo meu corpo, dissipando todo o cansaço e a dor. Voltei ao apartamento uma última vez para buscar a minha bagagem, caminhando muito devagar para não acordar os que dormiam profundamente.
Fui à cozinha, acendi uma pequena luz amarela e tirei da mala uma folha de papel branca e uma caneta. Com caligrafia cuidada, escrevi no centro da página: pedido de divórcio. Escrevi de forma clara e concisa a razão para o fim do casamento. Sem culpas, sem longas explicações, sem lamúrias. Apenas referi que o afeto conjugal tinha desaparecido e que o objetivo do casamento não fora alcançado. Abdiquei de todos os direitos sobre os bens móveis da casa, pedindo apenas que o tribunal resolvesse o divórcio o mais rapidamente possível. No final, assinei o meu nome com firmeza. Cada traço da caneta no papel era a prova da minha decisão inabalável. Coloquei o pedido de divórcio em cima da mesa de vidro da sala, usando o cinzeiro de Lourenço para o prender. De seguida, tirei a aliança de casamento do meu dedo anelar. Este pequeno anel de metal, que outrora fora um símbolo de amor, nos últimos 3 anos parecera mais uma grilheta invisível, forçando-me a viver como uma serva. Coloquei a aliança ao lado do pedido de divórcio. Tudo o que pertencia a esta família, eu devolvia por completo. Fechei o fecho do casaco e peguei na mala. A pesada porta de madeira fechou-se lentamente atrás de mim. O som seco da fechadura, a trancar, assinalou que um capítulo doloroso da minha vida estava oficialmente encerrado para sempre. O corredor do prédio estava deserto. A luz fluorescente projetava a minha sombra comprida no chão. Entrei no elevador, carreguei no botão para a garagem. O tempo que o elevador demorou a descer pareceu arrastar-se. Naquele momento, imagens dos últimos 3 anos passaram rapidamente pela minha cabeça. As refeições regadas a lágrimas, as palavras duras da minha sogra, o olhar vitorioso da minha cunhada e as costas frias de Lourenço. Todo esse lixo eu deixava-o oficialmente para trás ao sair do prédio. Uma lufada de vento gelado do final do outono atingiu-me o rosto. O vento despenteou-me o cabelo, acariciando a ferida inchada na minha bochecha, trazendo consigo o cheiro à terra úmida e folhas secas. Mas, estranhamente, não senti frio. Pelo contrário, senti o peito encher-se de um ar fresco, livre e puro. Há muito tempo que não respirava tão plenamente, sem ter de me preocupar com o humor de ninguém. Peguei no telemóvel e abri a aplicação para chamar um carro. Um pequeno automóvel aceitou a viagem e rapidamente se aproximou para me buscar. Pedi ao motorista que me levasse a um hotel de categoria média, numa rua tranquila a cerca de 5 quilômetros de distância. Precisava de um lugar limpo e seguro para passar o resto da noite. No hotel, fiz o check-in rapidamente. O quarto, no 4º andar, era pequeno mas acolhedor. A cama, com lençóis brancos imaculados e o cheiro a óleo essencial de cidreira no ar, trouxeram-me uma sensação de paz invulgar. Despi a roupa que cheirava a gordura e ao ambiente sufocante da casa antiga e entrei no duche. A água quente que caía do chuveiro lavou toda a poeira, todas as preocupações e todas as humilhações que suportei. A água a escorrer pela nódoa negra na minha bochecha fez-me franzir o sobrolho, mas a dor tornou-me mais lúcida, lembrando-me da decisão acertada que acabara de tomar. Ao sair do duche, vesti um roupão de algodão macio e deitei-me na cama confortável. Sem o ressonar de Lourenço, sem os ruídos críticos de Dona Elvira, sem a atmosfera tóxica, apenas o silêncio absoluto e a liberdade inestimável que me envolviam. Estendi o braço e apaguei a luz de presença. Na escuridão serena fechei os olhos. Amanhã seria um dia de tempestade para a família deles, quando Sérgio aparecesse para reclamar a casa. Iam gritar, insultar, entrar em pânico à minha procura. Mas eu já não me importava. Desligaria o telemóvel, apanharia o primeiro autocarro para o Alentejo para visitar o meu pai, para me aninhar nos seus braços quentes. A partir deste momento, a Aurora de antigamente morrera. Eu viveria para mim mesma uma vida radiante e orgulhosa. O sono chegou, mais tranquilo e leve do que qualquer sono nos últimos 3 anos. Só mais tarde, quando todos os procedimentos estavam concluídos, é que soube por Sérgio e por algumas vizinhas do mesmo andar os detalhes do que aconteceu naquela manhã. Uma manhã que a família do meu ex-marido provavelmente nunca mais esquecerá. Naquela manhã, Dona Elvira acordou cedo, como de costume. Espreguiçou-se, foi até a sala e, vendo a casa silenciosa,
sem o barulho de tachos e panelas na cozinha, presumiu que eu tinha saído para ir às compras para o pequeno almoço. Sem se preocupar para onde eu tinha ido, bateu à porta para acordar Lourenço e Catarina para irem comer uma tosta e beber um galão ao café do Rés do Chão. Ao passarem pela mesa de centro da sala, os três estavam tão aliados que nenhum deles reparou no pedido de divórcio e na aliança de casamento que eu deixara bem à vista. Desceram ao café, comeram e beberam despreocupadamente. Mal se sentou, Dona Elvira começou a gabar-se à dona do café e aos clientes das outras mesas sobre o apartamento onde viviam, sobre o filho ser subchefe numa grande empresa, ter comprado casa na cidade e trazido a mãe para cuidar dela. Contava que o condomínio era seguro, com muitas comodidades, e que viver ali era como estar no paraíso. Os vizinhos que sabiam da minha situação apenas sorriam com desdém e viravam a cara, mas Dona Elvira continuava a falar sem parar, imersa no seu falso orgulho. Depois de comerem, os três passearam pelo pátio do condomínio antes de subirem de elevador. No entanto, ao saírem no 15º andar, Dona Elvira parou subitamente. A porta do nosso apartamento estava escancarada, e de dentro vinha o barulho de vozes altas de homens estranhos, acompanhado pelo som de berbequins e da desmontagem de móveis. Em pânico, Dona Elvira entrou a correr. A cena que viu deixou-a paralisada. 5 ou 6 homens de uniforme desmontavam apressadamente o sofá, a estante da televisão, e embalavam os objetos em caixas de cartão. No meio da sala estava um jovem de camisa branca, com uma postura muito calma. Era Sérgio. Dona Elvira, furiosa, gritou a plenos pulmões, apontando para os trabalhadores e perguntando-lhes que ladrões eram aqueles que ousavam invadir a sua casa e destruir tudo em plena luz do dia. Catarina, escondida atrás da mãe, pegou no telemóvel para ligar para a segurança. Foi então que Sérgio se aproximou calmamente, tirou da sua pasta um maço de papéis e mostrou-os a Dona Elvira. Com voz clara, anunciou que o apartamento tinha sido oficialmente transferido para ele de madrugada. Os documentos de compra e venda, a procuração com a minha assinatura e impressão digital, e a escritura original, estavam todos nas suas mãos. Informou que a família de Dona Elvira tinha exatamente 1 hora para recolher os seus pertences pessoais e sair. Caso contrário, ele chamaria a polícia por invasão de propriedade privada. Ao ouvir isto, Lourenço ficou pálido. Aproximou-se, trêmulo, e pegou nos papéis. Ao ver a minha assinatura, correu para a mesa de centro. Só então viu o pedido de divórcio assinado e a aliança de casamento fria debaixo do cinzeiro. Tudo ruiu à sua frente. A esposa submissa que aguentara tudo durante anos tinha-o abandonado da forma mais cruel e definitiva. Dona Elvira não aceitou a realidade. Deitou-se no chão, a chorar e a gritar, acusando-me de ser uma nora traiçoeira que roubara o patrimônio do seu filho. Exigiu que chamassem a polícia para me prender, mas Sérgio apenas sorriu com desdém. Explicou-lhes pacientemente que, legalmente, eu tinha o direito de dispor da minha parte da propriedade e que, com a escritura original e uma procuração legal, ele tinha o poder de deixar Lourenço sem nada se ele continuasse a obstruir. Sérgio também referiu que a maior parte do dinheiro da compra da casa viera de uma transferência bancária do meu pai e que os extratos bancários provavam-no. Se o caso fosse a tribunal, Lourenço não receberia quase nada. A frieza e o profissionalismo de Sérgio esmagaram a última réstia de resistência de mãe e filho. Percebendo que não podiam fazer nada, Lourenço arrastou a mãe e a irmã para o quarto, enfiando apressadamente as suas roupas em sacos. Foram expulsos da casa de que tanto se orgulhavam, sob os olhares e os sussurros dos vizinhos. Um final humilhante e vergonhoso para parasitas de coração ingrato. Naquela manhã, acordei no pequeno quarto de hotel, inundado de sol. A primeira coisa que fiz foi pegar no telemóvel. Mal o liguei, o aparelho vibrou incessantemente com centenas de chamadas perdidas e mensagens. Os nomes de Lourenço, Catarina e Dona Elvira enchiam o ecrã, acompanhados de insultos da minha ex-cunhada, ameaças da minha ex-sogra e súplicas desesperadas de Lourenço. Não li nada em detalhe. Bloqueei todos os números, devolvendo a mim mesma um espaço de paz. Fiz o check-out do hotel e apanhei um táxi para o terminal rodoviário de 7 Rios.
Comprei um bilhete no primeiro autocarro para o Alentejo. Sentada no autocarro, sentindo o ligeiro balanço, via a paisagem urbana barulhenta a ficar para trás, dando lugar a campos verdes a perder de vista. Senti uma emoção indescritível. O vento trazia o cheiro à terra e a fumo de lenha, que se infiltrava pela janela, acalmando as feridas ainda abertas na minha alma. Perto do meio-dia, o autocarro parou na estação da vila. Peguei na mala e caminhei por um pequeno caminho de terra até a aldeia. A casa de telha de 3 águas familiar surgiu atrás de uma sebe de hibiscos bem aparada. O velho portão de madeira estava entreaberto. Entrei no pátio e olhei em volta. Debaixo da sombra de uma nogueira no canto do jardim, o meu pai arrancava ervas daninhas. As costas curvadas, a camisa castanha gasta, encharcada de suor. Ao ver a figura trabalhadora do meu pai, os meus olhos encheram-se de lágrimas, e toda a dor reprimida transbordou. Larguei a mala a meio do pátio e corri para ele, chamando com a voz embargada. Pai, voltei. O meu pai assustou-se, virou-se e, ao ver a sua filha ali com o rosto abatido, os olhos inchados e a nódoa negra na bochecha, largou o molho de ervas. Aproximou-se, as suas mãos calosas e sujas de terra a abraçarem-me desajeitadamente os ombros. Não perguntou por que é que eu voltara a meio da semana, nem por que é que eu estava a chorar. Apenas me deu palmadinhas nas costas, a sua voz rouca e cheia de amor. Minha filha, sofreste muito. Volta para casa, para o teu pai. Com o pai aqui, ninguém te pode fazer mal. Agarrei-me ao meu pai, a chorar convulsivamente como uma criança. Toda a amargura dos 3 anos de casamento com um homem fraco saiu naquele abraço quente. Contei-lhe sobre a opressão da minha sogra, a desfaçatez da minha cunhada, a indiferença de Lourenço e a bofetada em frente a todos. Confessei que vendera a casa a um preço baixo para me libertar. Baixei a cabeça, pedindo desculpa por ter desperdiçado as poupanças de uma vida inteira. O meu pai ouviu-me, os seus olhos avermelhados, mas o rosto iluminado por uma calma e firmeza inabaláveis. Limpou-me as lágrimas com a manga da camisa e sorriu gentilmente. Fizeste muito bem. Dinheiro perdido, estas mãos ainda conseguem ganhar. Mas a juventude, a felicidade e a dignidade de uma filha, se as perderes, nem uma montanha de ouro as pode comprar de volta. Dei-te dinheiro para comprares uma casa para viveres bem, não para comprares uma grilheta para prender a tua vida a uma família cruel. Estou muito feliz por teres tido a coragem de te libertares. A partir de agora, se tivermos legumes, comemos legumes. Se tivermos sopa, comemos sopa. Vivemos em paz e de cabeça erguida. As palavras simples e sinceras do meu pai foram um bálsamo milagroso para as feridas do meu coração. Percebi que, por mais que as tempestades lá fora me derrubassem, a minha família, onde o meu pai me ama incondicionalmente, seria sempre o meu porto seguro. O almoço daquele dia foi apenas um prato de couve cozida, uma tigela de azeitonas e uns carapaus fritos. Mas foi a refeição mais deliciosa que comi em 3 longos anos. Fiquei uma semana inteira no Alentejo com o meu pai. Esse tempo de paz foi suficiente para organizar os meus pensamentos, curar a ferida no rosto e reencontrar o equilíbrio. Com o dinheiro da venda do apartamento, depositei cuidadosamente uma parte numa conta de poupança em nome do meu pai, para a sua velhice. Guardei o resto como capital para reconstruir a minha vida. Quando o meu espírito estava firme, despedi-me do meu pai e voltei para a capital. Desta vez, com uma mentalidade completamente diferente. Uma mulher livre, autônoma e sem medo de nada. A primeira coisa que fiz ao voltar à cidade foi procurar um novo lugar para viver. Não precisava de um apartamento grande e luxuoso. Encontrei um estúdio num prédio pequeno, numa zona residencial tranquila. O quarto tinha apenas 30 quadrados, mas uma varanda encantadora que apanhava o sol da manhã e dava para umas árvores frondosas. Passei 2 dias a limpar e a decorar o meu novo espaço. Comprei vasos de gerânios e suculentas para a varanda. Comprei lençóis verde, água, a minha cor favorita, que a minha sogra sempre proibira por ser berrante. Na primeira noite na minha nova casa, cozinhei uma deliciosa assorda de marisco. Coloquei uma música instrumental suave e saboreei a refeição em silêncio absoluto. Sem suspiros, sem críticas.
Senti cada célula do meu corpo a renascer. Com a casa em ordem, comecei a procurar um novo emprego. Com mais de 6 anos de experiência como contabilista e um bom diploma universitário, preparei um novo currículo. Em vez de me contentar com o meu antigo emprego mal pago, decidi desafiar-me e candidatei-me a um cargo de contabilista-chefe numa multinacional de importação e exportação. No dia da entrevista, escolhi um fato cinzento claro, bem cortado, que realçava a minha figura. Maquilhei-me discretamente com um batom rosa velho e o meu cabelo comprido, agora com jeitos suaves, caía-me sobre os ombros. Ao olhar-me ao espelho, vi uma Aurora completamente nova, com um olhar confiante e determinado, muito diferente da mulher descuidada e submissa de antes. A entrevista correu extremamente bem. O painel de recrutamento ficou impressionado com a minha perspicácia na análise de dados financeiros, a minha apresentação clara e a minha atitude profissional. Naquela mesma tarde, recebi uma chamada a informar que fora selecionada, com um salário e benefícios muito acima das minhas expectativas. Pediram-me para começar na semana seguinte. No meu primeiro dia de trabalho, ao entrar no escritório moderno e espaçoso e ser recebida calorosamente pelos novos colegas, sorri para mim mesma. Percebi que o vasto céu lá fora tem sempre lugar para aqueles que sabem erguer-se do lodo. A libertação de um casamento tóxico não foi o fim, mas sim a rampa de lançamento para eu voar mais alto e mais longe. Estava pronta para dedicar toda a minha energia e inteligência à minha carreira, para afirmar o meu valor e construir uma vida brilhante e orgulhosa com os meus próprios pés. O primeiro mês no novo cargo passou a uma velocidade estonteante. Mergulhei de cabeça no trabalho, reorganizando o sistema contabilístico da empresa, participando em reuniões estratégicas com a direção. A vida era atarefada, mas cheia de uma energia positiva que me rejuvenesceu. Os novos colegas eram simpáticos e respeitavam as minhas capacidades. Ninguém me questionava sobre a minha vida pessoal. Não havia mais repreensões ao meu ouvido. Eu desfrutava de cada dia de trabalho com uma alegria imensa. Mas essa paz não durou muito. A família do meu ex-marido parecia não aceitar a humilhação de ter sido expulsa do apartamento de luxo. Através de um parente distante que trabalhava no prédio, em frente à minha empresa, Dona Elvira e Catarina descobriram o meu novo local de trabalho. E então, o pior que pessoas sem escrúpulos podem fazer, aconteceu. Naquela quarta-feira de manhã, eu estava no meu escritório a rever a folha de salários quando o telefone fixo tocou. Era a voz em pânico da recepcionista. Informou-me que 2 mulheres, que se diziam ser a minha sogra e cunhada, estavam a fazer um enorme escândalo no átrio, exigindo ver a contabilista-chefe a todo o custo. Franzi o sobrolho, um arrepio percorreu-me a espinha, mas rapidamente recuperei a calma. Eu conhecia bem a natureza de Dona Elvira. Ela sempre acreditou que os gritos e a humilhação pública eram as suas melhores armas para forçar os outros a ceder. Ela tivera sucesso quando me esbofeteou em frente aos parentes. Mas hoje, aqui, eu já não era a nora solitária e fraca de antigamente. Ajeitei o colarinho do meu blazer, respirei fundo e caminhei com passos firmes até ao átrio principal da empresa. Assim que passei pela porta de vidro, uma cena caótica surgiu à minha frente. Dona Elvira, vestida com um pijama florido e de calças arregaçadas, estava agachada no meio do chão de mármore brilhante. Catarina estava ao seu lado, com o telemóvel em riste a filmar os funcionários que passavam, com uma expressão desafiadora. Ao ver-me, Dona Elvira começou a gritar, a sua voz estridente a ecoar por todo o átrio. Oh, gente, venham ver a verdadeira cara da nora desta casa. É uma ingrata, roubou o dinheiro do marido, vendeu a casa às escondidas e fugiu com o dinheiro. Anda aqui de fatinho, no ar-condicionado, a fazer de chefe, enquanto manda a sogra e o marido para a rua. Tenham cuidado com esta mulher vigarista. Os seguranças aproximaram-se para intervir, mas Catarina bloqueou-lhes o caminho, ameaçando publicar o vídeo na internet e arruinar a empresa se alguém tocasse na sua mãe. Os funcionários e clientes começaram a cochichar. Olhares curiosos e constrangidos viraram-se na minha direção. Aproximei-me lentamente das duas, mantendo uma distância segura. Não corei, nem me apressei a justificar-me.
Olhei diretamente para o rosto enrugado de raiva da minha ex-sogra. A minha voz soou tão clara e fria que o átrio barulhento ficou em silêncio. Dona Elvira, Catarina, ouçam bem. Primeiro, eu e o Lourenço estamos em processo de divórcio no tribunal. Eu já não sou nora dessa casa. Segundo, a venda do apartamento foi completamente legal, com uma procuração assinada. Não houve roubo nem venda às escondidas. Dona Elvira levantou-se de um salto, apontando-me o dedo adornado com anéis de ouro falso. Não sejas mentirosa. A casa também estava em nome do meu Lourenço. Com que direito é que a vendeste e ficaste com o dinheiro todo? Tens de vomitar esses milhares de euros e devolvê-los à minha família, senão venho aqui fazer um escândalo todos os dias até perderes o emprego. Esbocei um sorriso de desdém. Da pasta que trazia, retirei um maço de papéis, fotocópias autenticadas. Levantei-os em frente a Dona Elvira e aos curiosos. A senhora quer falar de dinheiro? Então vamos falar com provas. Isto é uma cópia autenticada dos extratos bancários, que mostram claramente que todo o dinheiro para comprar o apartamento foi transferido pelo meu pai. O dinheiro que recebi da venda nem sequer cobriu o valor original que o meu pai investiu. Quanto à parte do Lourenço, o novo proprietário tratou diretamente com ele. Eu não fiquei com um cêntimo da vossa família. Dona Elvira arregalou os olhos para os números carimbados a vermelho. Ela mal sabia ler, mas perante a minha atitude firme e os documentos legais, começou a vacilar. Catarina também empalideceu e baixou o telemóvel, já sem coragem para filmar. Não lhes dei tempo para reagir e continuei, despejando mais um balde de água fria. Hoje, as senhoras vieram ao meu local de trabalho, gritaram, caluniaram e insultaram-me em público. Este comportamento constitui os crimes de perturbação da ordem pública e de difamação. Tenho testemunhas e as câmaras de segurança do edifício gravaram tudo. Virei-me para o chefe da segurança, que estava ao meu lado, e disse com um tom firme: Senhor Mário, por favor, chame imediatamente a polícia para tomar conta desta ocorrência. Vou apresentar queixa formal contra estas duas mulheres por difamação. Ao ouvir as palavras polícia e queixa, a arrogância de Dona Elvira desapareceu. Tendo vivido toda a sua vida na província, a coisa que mais temia era envolver-se com a lei e os tribunais. O seu rosto ficou cinzento, os lábios a tremer, sem conseguir dizer uma palavra. Catarina, em pânico, puxou a mãe pelo braço, a sussurrar-lhe para irem embora antes que fossem levadas para a esquadra. Dona Elvira olhou para as pessoas à sua volta, que agora a fitavam com desprezo. Soltou-se de Catarina, recuou uns passos e virou costas, fugindo pela porta giratória. Catarina seguiu-a, a correr, sem se atrever a olhar para trás. A multidão dispersou-se, abrindo caminho para eu voltar ao meu escritório. A minha firmeza, a minha lógica e a minha atitude intransigente tinham desmantelado o esquema de extorsão da minha antiga família. A partir desse dia, nunca mais voltaram a assombrar a minha empresa. A chuva miudinha do final do outono tornava o ar de Lisboa frio e úmido. Naquela tarde, fiz horas extraordinárias para resolver uns assuntos urgentes e saí da empresa quando a cidade já estava iluminada. Passei no supermercado para comprar um pouco de carne, uns legumes frescos, planeando fazer um fondue para me mimar depois de uma semana de trabalho intensa. Enquanto caminhava do início da rua para o meu prédio, uma sombra alta e magra saiu de debaixo de uma árvore e bloqueou-me o caminho. Sob a luz amarelada e fraca do candeeiro da rua, reconheci Lourenço. Não tinham passado 2 meses desde que a sua família fora expulsa de casa. Lourenço parecia tão abatido e miserável que quase não o reconheci. A camisa de marca de antigamente estava amarrotada e manchada, a barba por fazer e os olhos, fundos e cansados, muito diferente do subchefe bem apessoado e arrogante de antes. Ao ver-me, Lourenço apressou-se, estendendo as mãos para me ajudar com os sacos. Recuei um passo, friamente, evitando o seu toque. Olhei-o de forma desconfiada. O que fazes aqui? Tu e eu não temos mais nada para falar, a não ser esperar pelo dia do tribunal. A minha voz era monótona, sem alegria nem tristeza, como se falasse com um estranho. Lourenço encolheu as mãos e os ombros. Olhou-me com um ar suplicante, a sua voz embargada e cheia de remorso. Aurora,
Por favor, dá-me só 5 minutos. Só 5 minutos para te dizer o que sinto. Eu sei que errei. Fui um canalha contigo. Fui cego. Não reconheci o teu sacrifício pela nossa família. Fiquei em silêncio, apertando as alças dos sacos. Não o mandei embora. Não por fraqueza, mas porque queria ver que peça ele iria representar a seguir. Foste forçado a assinar a papelada para ceder o resto da tua parte da propriedade, não foi? Agora tens de viver numa casa alugada e apertada. A tua mãe queixa-se. A tua irmã é uma preguiçosa. Não aguentas a pressão e lembraste-te da idiota que te servia e limpava tudo. É isso? Desmascarei a verdade por trás da sua cara de arrependimento. O rosto de Lourenço ficou vermelho de vergonha. Ele abanou a cabeça, tentando justificar-se. Não, não é isso. Eu sinto mesmo a tua falta. Eu amo-te. Já tive uma conversa séria com a minha mãe e a Catarina. Elas mudaram-se para outra casa alugada. Eu estou à procura de um apartamento mais pequeno para nós. Vamos voltar, Aurora. Começamos de novo. Desta vez, prometo que te vou proteger. Não vou deixar que ninguém te magoe mais. Retira o pedido de divórcio, por favor. Ao ouvir as promessas da boca de Lourenço, senti um nó no estômago. O seu descaramento parecia ter-lhe entrado no sangue. Olhei-o nos olhos, e a minha voz soou afiada como facas na noite. Começar de novo? De onde? Do dia em que a tua mãe se mudou para nossa casa e te tirou o cartão do salário, forçando-me a pagar todas as despesas? Ou do dia em que a tua irmã mexeu nas minhas coisas e me insultou na minha própria casa? Ou talvez do momento em que a tua mãe me deu uma bofetada em frente a toda a gente, enquanto tu enterravas a cara no telemóvel e fingias que não vias? Lourenço baixou a cabeça, as mãos caídas ao longo do corpo, sem coragem para me encarar. As minhas palavras eram a verdade nua e crua que ele não podia negar. A tua natureza é fraca, egoísta e cobarde. Sempre fugiste às responsabilidades e deixaste-me aguentar as farpas da tua família. Tu não me amavas. Amavas a conveniência que eu te proporcionava. O teu silêncio naquele dia não foi apenas concordância com a violência da tua mãe. Matou por completo o amor e o respeito que eu ainda tinha por ti. O copo que se partiu em 100 pedaços continua a cortar a mão de quem o segura. Lourenço ajoelhou-se no chão úmido. Lágrimas de homem começaram a cair. Tentou agarrar a bainha do meu casaco, murmurando desculpas tardias. Mas eu afastei-me rapidamente. As feridas do passado tinham me dado um coração de ferro. As suas lágrimas não me despertavam qualquer compaixão, apenas me davam mais nojo. Vai-te embora. Não faças estas cenas ridículas. Na próxima semana temos a audiência no tribunal. Comporta-te como um adulto e vai lá assinar os papéis para acabarmos com isto. Se não apareceres, peço ao tribunal para decidir a revelia. A minha vida daqui para a frente não terá mais qualquer ligação contigo. Dito isto, virei costas e entrei pelo portão de ferro do condomínio, deixando Lourenço ajoelhado sob a luz fraca da rua. Subi as escadas, cada passo incrivelmente leve, sem arrependimento, sem remorso. Eu tinha fechado a porta do passado e deitado fora a chave enferrujada para abraçar um futuro brilhante que era só meu. Na quarta-feira de manhã, o céu de Lisboa estava incrivelmente azul, os raios de sol dourados caíam sobre as árvores, trazendo uma sensação de calor e esperança. Pedi uma manhã de folga, vesti um elegante vestido camiseiro bege, penteei o cabelo e apanhei um táxi para o Tribunal de Família e Menores. Hoje era o dia em que seria oficialmente libertada deste casamento de lágrimas. O ambiente do tribunal era solene. Entrei na sala de espera e sentei-me num canto. O meu estado de espírito era sereno. O meu coração batia calmamente. Cerca de 15 minutos depois, Lourenço apareceu, com um ar cansado e encolhido. Parecia ainda mais magro do que no dia em que me abordara à porta de casa. Procurou-me com o olhar, e quando os nossos olhos se cruzaram, ele baixou a cabeça e sentou-se longe de mim. Às 8h30, a secretária judicial chamou-nos para o gabinete da juíza. Uma mulher de meia idade, com um rosto gentil, mas sério. A juíza iniciou a tentativa de conciliação, falando sobre o valor do casamento e pedindo-nos para reconsiderar. Lourenço, assim que ela terminou, levantou a cabeça e, com a voz embargada, disse: Senhora doutora juíza, eu sei que errei muito. Peço ao tribunal que nos dê mais tempo para a reconciliação. Eu quero salvar este casamento.
Prometo que vou mudar. A juíza acenou com a cabeça e olhou para mim. Endireitei as costas com as mãos pousadas no colo e olhei-a com firmeza. Senhora doutora juíza, agradeço as suas palavras. No entanto, a minha decisão de me divorciar não é um impulso. É o resultado de um longo processo de sofrimento irreparável. O afeto e o respeito acabaram. Insistir neste casamento só traria mais sofrimento a ambos. Mantenho o meu pedido de divórcio por mútuo consentimento, sem disputa de bens e sem filhos. Peço que o processo seja resolvido rapidamente. Ao ouvir as minhas palavras, a juíza suspirou em compreensão. Olhou para Lourenço, que percebeu que qualquer tentativa era inútil. Ele assentiu lentamente, concordando com todos os termos. No momento em que ambos assinamos a ata de não conciliação e a sentença que decretava o divórcio, o som das canetas a deslizar no papel foi nítido. Com cada assinatura, o último laço que me prendia a este homem foi oficialmente cortado. Ao sair do tribunal, respirei fundo. O ar fresco encheu-me os pulmões, limpando os resquícios sombrios do passado. O céu parecia mais alto, mais azul. Todo o fardo que carregara durante 3 anos fora completamente removido. Lourenço seguiu-me e a porta chamou-me. Aurora, desejo que sejas muito feliz. Virei-me e sorri. Um sorriso educado, mas distante. Sem ódio, sem desprezo. O meu olhar era o de quem vê um estranho. Obrigada. Tu também. Tem cuidado. Uma frase curta. Virei costas e caminhei em direção à rua movimentada. O sol brilhava no meu vestido. Não olhei para trás. Sabia que Lourenço ficara ali, a remoer o arrependimento por ter perdido uma boa esposa. Mas essa era a lição cara que ele teria de aprender sozinho. Quanto a mim, uma nova página cheia de orgulho e liberdade abria-se à minha frente. A vida de uma mulher solteira depois da tempestade revelou-se inesperadamente pacífica e radiante. Já tinham passado 6 meses desde o dia em que saí do tribunal. As minhas manhãs agora começavam com música suave e uma chávena de chá de camomila. Sentia-me a renascer. O trabalho na multinacional deu-me um ambiente totalmente novo, onde o mérito era reconhecido. Com a minha experiência e dedicação, rapidamente me adaptei. Os relatórios financeiros complexos, os números, as dívidas, tudo era tratado por mim com precisão. O meu esforço não passou despercebido. Na reunião trimestral, o diretor financeiro elogiou publicamente as minhas contribuições. Fui promovida a chefe de equipa de contabilidade, com um bônus e um aumento salarial significativo. Ao segurar a carta de promoção, os meus olhos encheram-se de lágrimas de felicidade. Provei a mim mesma que uma mulher, livre de preconceitos e opressão, pode brilhar intensamente. Com o avanço na carreira, veio também uma mudança na minha aparência. Antes, sob o controle de Dona Elvira, vestia-me de forma desleixada. Agora, as coisas eram diferentes. Com o meu primeiro salário de gestora, tirei um dia para cuidar de mim. Fui a um salão de cabeleireiro de luxo. O meu cabelo seco e espigado foi cortado pelos ombros, modelado suavemente e pintado num tom avelã vibrante. Ao olhar-me ao espelho, mal me reconheci. A mulher no espelho tinha um rosto iluminado e olhos brilhantes de confiança. Fui a um centro comercial e comprei vestidos de escritório elegantes, sapatos de salto alto confortáveis e um perfume suave de sândalo e rosas. Na segunda-feira seguinte, no trabalho, todos ficaram surpreendidos. Os elogios sinceros dos colegas fizeram-me sorrir. Percebi uma verdade simples. As mulheres nasceram para ser amadas, mas primeiro têm de se amar a si mesmas. Numa tarde de fim de semana, estava no supermercado quando ouvi uma voz familiar. Era a Dona Celeste, a minha antiga vizinha do lado, conhecida por ser simpática, mas também muito coscovilheira. Ao ver-me, apressou-se, elogiando a minha nova aparência, dizendo como eu estava mais jovem e elegante, ao contrário de antes, sempre atarefada e suada. Depois de uns cumprimentos, ela baixou a voz e começou a contar, com grande entusiasmo, sobre a situação da minha antiga família. Disse-me que, desde que foram expulsos do apartamento, a vida deles se tornara um inferno. A casa era o seu único motivo de orgulho. Lourenço, deprimido, fora despromovido e o seu salário reduzido drasticamente. Os 3 viviam agora num quarto alugado, úmido e apertado,
nos subúrbios. A falta de dinheiro gerava discussões constantes. Dona Celeste contava que Dona Elvira era frequentemente vista a chorar à porta, queixando-se da filha preguiçosa, que continuava desempregada. Mãe e filha discutiam o tempo todo, para desespero dos vizinhos. Lourenço, desanimado, bebia para esquecer. Dona Celeste contava tudo com um ar de satisfação, esperando que eu me alegrasse com o castigo deles. Mas, para sua surpresa, eu ouvi tudo com uma calma estranha. Não senti qualquer prazer na miséria deles. O meu coração estava sereno. Sorri-lhe e respondi gentilmente: cada um tem o seu caminho e tem de ser responsável pelas suas escolhas, Dona Celeste. O que passou, passou. Já não me preocupo com a vida deles. Espero que, depois destas quedas, aprendam o que é realmente valioso e vivam melhor. Despedi-me e fui para a caixa, deixando-a com um ar perplexo. Ela talvez não entendesse a minha indiferença. Mas eu sabia, a melhor vingança não é desejar o mal aos outros. A vingança mais doce e nobre é abandonar o ódio e viver uma vida feliz e plena. O rancor é um veneno que bebemos à espera que o outro morra. No final daquele ano, com o dinheiro da venda da casa e as minhas poupanças do novo emprego, percebi que tinha uma base financeira sólida. Era a altura de construir um lar verdadeiramente meu. Avisei o meu pai e pedi-lhe que viesse à cidade ajudar-me. Desta vez, não escolhi o centro barulhento. Optei por um apartamento num condomínio tranquilo e verdejante nos arredores, com um grande lago e segurança rigorosa. A escritura, desta vez, estava apenas no meu nome. Para a casa nova, eu e o meu pai limpamos e arrumamos tudo juntos. Ele construiu-me uma pequena estante para os livros, que coloquei junto à janela da sala. Reservei o melhor quarto para ele, para quando me viesse visitar. Na primeira noite, cozinhamos um jantar de inauguração. O cheiro à comida caseira encheu a casa. O meu pai, com orgulho, disse: estou tão feliz por ti, minha filha. Ver-te assim, firme e forte, deixa-me descansado. Esta casa é o fruto do teu suor. Cuida bem dela e sê muito feliz. As lágrimas que me vieram aos olhos eram de pura felicidade. No dia seguinte, um domingo de sol, o meu pai voltou para o Alentejo. Acordei, fiz um café e fui para a varanda. O vento suave acariciava minha pele. Olhei para o lago cintilante e para as flores que plantara. Respirei fundo, sentindo a liberdade a correr-me nas veias. Eu tinha atravessado um longo caminho de espinhos, mas finalmente reencontrara-me. Esta casa não era apenas um bem material. Era a prova da minha ressurreição, a fortaleza que protegeria a minha alma. Sob aquele céu azul, eu sabia que a vida radiante de Aurora estava apenas a começar. Com amor, perdão e autoconfiança, eu escreveria os próximos capítulos da minha vida com todo o orgulho e o sorriso mais brilhante.